Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o reino Protoctista e já vamos começar reparando que o nome deste reino antigamente era Reino Protista. Devido a algumas mudanças na ciência e na classificação dos seres vivos, o nome mudou de Reino Protista para Reino Protoctista. Mas ainda é possível que você aí estudando encontre o nome antigo em certos livros ou até mesmo na internet. Bom, esse reino é muito variado porque ele agrupa muitos organismos diferentes entre si, como por exemplo algas, protozoários e mixomicetos. O que todos eles têm em comum é que todos são organismos eucariontes, que possuem a célula com núcleo definido e muitas organelas. Bom, nesse grupo nós vamos encontrar alguns organismos unicelulares, outros multicelulares, alguns que vivem de forma colonial. Vamos encontrar organismos autotróficos e organismos heterotróficos, então tem uma variedade muito grande de características mesmo dentro desse reino aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre as algas que fazem a fotossíntese. E você sabia que a maior parte do oxigênio produzido no mundo, no nosso planeta, na atmosfera, vem das algas? Bom, as algas têm importância tanto para o meio ambiente, como a produção do oxigênio, quanto para os seres humanos, também na questão do oxigênio. Elas também servem de abrigo para diversos animais aquáticos. E para o ser humano, elas podem ser utilizadas na culinária, em produtos de beleza, em produtos farmacêuticos. Elas também servem na indústria como espessantes. Elas também podem produzir o que a gente chama de agar, que é uma espécie de gelatina que vem aí das algas, que a gente usa tanto na indústria alimentícia como em laboratórios também. Então as algas têm bastante importância aí para o meio ambiente e para o ser humano. As algas são classificadas em grupos de acordo com a sua coloração. Então nós temos as algas verdes, chamadas de clorofíceas, as algas vermelhas, chamadas de rodofíceas, as algas pardas ou marrons, chamadas de feofíceas, e as algas douradas, chamadas de crisofíceas. Algumas são bem conhecidas na pesquisa, como a alga verde do gênero Volvox, ou as diatomáceas, ou também uma bem interessante chamada Noctiluca, que gera um processo de bioluminescência. Então, muitas vezes, em algumas praias específicas, com o movimento das ondas, com o atrito, nós vamos ver uma espécie de luz azul que vem da alga que está sendo ali movida nas ondas, gerando essa luz, essa bioluminescência. É um fenômeno natural muito bonito. Existe também um fenômeno causado pelas algas que é negativo. É o caso da famosa maré vermelha. Quando nós temos excesso de matéria orgânica em algum ambiente, as algas vão crescer de uma forma muito rápida e elas vão acabar dominando aquele corpo hídrico. E isso não é bom, porque elas não deixam a luz entrar no corpo hídrico, elas atrapalham outros animais aquáticos na absorção do oxigênio. Então, é um fator negativo aí, mas que é causado pelo excesso de matéria orgânica no ambiente, que muitas vezes pode ser interferência humana. Bom, pessoal, nesse reino também existem os protozoários. Grande maioria deles são parasitas e causam muitas doenças também no ser humano e em outros animais. Nós temos aí os mais conhecidos, a ameba, que causa amebíase,
a Giardia lamblia, que causa giardíase. Nós também temos o gênero Plasmodium, que causa a doença da malária. Nós temos o gênero Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. E também temos o gênero Leishmania, que causa a doença da leishmaniose. Muitos desses protozoários conseguem se locomover e para isso eles possuem estruturas, como flagelos, até cílios, mas muitos possuem o que nós chamamos de pseudópodes. Podes são pés, pseudo é como se fosse, algo parecido, então são uns quase pezinhos. Nós vamos reparar isso bem direitinho numa ameba, por exemplo, ela usa os seus pseudópodes para se locomover. Muitos deles estão em ambientes úmidos, ambientes aquáticos, mas nós encontramos aí os protozoários em variados ambientes. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os últimos organismos encontrados dentro deste reino são os mixomicetos. Os mixomicetos antigamente eram incluídos no reino fungi, dos fungos, e mais atualmente é que eles foram transferidos aí para o reino protoctista. Eles continuam sendo semelhantes aos fungos, porém essa semelhança é mais em relação à sua aparência. Porque os mixomicetos não são parasitas, não trazem nenhum prejuízo a animais ou seres humanos e plantas, e também não são tóxicos, coisas que nós podemos encontrar lá no reino dos fungos. Os mixomicetos são muito encontrados em bosques, florestas, ambientes que têm bastante matéria orgânica. E eles também podem indicar o excesso de matéria orgânica caso eles cresçam em ambientes aquáticos. Então eles também podem ser usados dessa forma como bioindicadores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho deste reino que é um pouquinho bagunçado aí, porque ele engloba, como eu falei lá no início, organismos diferentes entre si. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das algas, dos protozoários e dos mixomicetos. Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau!